Porque para você subverter a tradição, você tem que conhecê-la. A rapidez de gravar é a rapidez de deletar. Meu nome é Joaquim Andrade, eu trabalho aqui no Museu da Imagem do Som, no Departamento de Catalogação e Conservação de Películas. E eu estou acompanhando o Kenji e o Felipe no estágio aqui dentro do Museu da Imagem do Som. O acervo do museu, além de fotografia e de equipamentos, né, que é o chamado acervo tecnológico, possui também um acervo de imagens em movimento, em suporte de películas 35:16, depois eletrônico, VHS e atualmente digital. Possui um acervo bastante amplo, né, numeroso, de música, né, somente 70%, 80%, provavelmente de música clássica, e no suporte de discos, né, de vinil. Depois que entra o DVD e hoje o digital. Possui uma biblioteca especializada em livros de fotografia, cinema e música. E também possui um acervo de cartazes, né? Um acervo iconográfico relacionado ao cinema, de cartazes dos filmes. Na verdade, a rotina do trabalho a gente recebe alguns filmes de doação ou alguns filmes da Prefeitura de Campinas, quando são produzidos pelo FIC, pelo Fundo de Investimento à Cultura de Campinas, e eu recebo o filme para poder catalogar e dar entrada no Museu da Imagem do Som e arquivar na estante para futuros pesquisadores. Qualquer produção, né, audiovisual é um documento histórico. Por exemplo, nós temos aqui no museu filmes feitos em Campinas nos anos 50. E com cenas filme de ficção, filme policial, mas tem cenas de rua. E a rua Glicério, a rua Conceição, que ele filmou, já não é mais daquele jeito, né? Embora a intenção de quem fez não era um documentário, era um filme de ficção, mas o personagem passa por uma rua, documentam algo que hoje não. Hoje é uma informação que a gente tem, porque mudou, né? Mudou a paisagem urbana, a paisagem humana, né? E arquitetônica. Então, acaba sendo também uma documentação. Eu faço, como havia dito, o trabalho de conservação de películas. Então, eu pego uma prancheta, vejo qual é a película que precisa ser limpada. Eu vou até o acervo, localizo a película através do número de tombo, trago para minha sala e na mesa enroladeira eu pego o filme, enrolo, coloco ele no batoque, né? Aquela rodelinha azul, amarela, pego o batoque, coloco, insiro ele no batoque e pego o álcool isopropílico com uma luva e faço o manuseio da película. Rebobino ela fazendo a limpeza com álcool isopropílico. Ao terminar a limpeza, eu limpo o estojo, volto o filme para dentro do estojo e levo ele novamente para o acervo lá na sala, onde tem uma climatização melhor do que aqui. Essa é praticamente a limpeza do filme. Quando o filme tem emendas, às vezes ele está quebrado, a gente faz uma emenda, continua rebobinando ele todo. Quando nós atendemos uma pessoa que vai vir fazer uma pesquisa, ele vai passar o nome mais ou menos do filme, o nome dos filmes que ele pretende pesquisar. Aí eu vou entrar no sistema, ver se por um acaso esse filme se encontra lá no computador. Eu vou no campo de busca, procuro pelo nome do filme. Ao encontrar o nome do filme, eu verifico o número de tombo e, através do número de tombo, eu vou localizá-lo lá dentro do acervo. Eu trago o filme e disponibilizo para a pessoa
para que ela possa assistir ou fazer a pesquisa do filme que ela precisa. Basicamente, esse é o autoatendimento ao público em geral, quando eles vêm pesquisar algum filme. A apropriação dos movimentos sociais, da produção audiovisual, do conhecimento científico, tecnológico, do conhecimento também da gramática audiovisual, é de fundamental importância, porque é peça-chave das lutas sociais. Aliás, o próprio inimigo de classe, né, dos trabalhadores demonstra isso. Porque quando se tenta minimamente, né, entrar, né, na disputa bem residual, né, dos meios de comunicação de massa, os poderosos, né, que controlam a indústria cultural, do audiovisual, reagem, né, com uma brutalidade, com uma violência enorme. Então, eles mesmos estão admitindo como é importante essa disputa de narrativa audiovisual, né? É muito importante também o cinema como um processo de protagonismo histórico, né? Processo de adquirir a condição de sujeito histórico. E a construção, né, de uma explicação histórica hegemônica, né, e de dominação implica no ocultamento e no apagamento e a destruição física da documentação produzida por outros sujeitos sociais que não são os vencedores, nem os triunfantes. Eu sou representante do Museu da Imagem e do Som na Associação Brasileira de Preservação de Audiovisual, já há mais de 10 anos que eu acompanho. É um encontro anual que se dá no Cineop em Ouro Preto, e o Brasil todo tem uma dificuldade imensa de salvaguardar o seu acervo. Por isso que foi fundada essa Associação Brasileira de Preservação de Audiovisual, porque de norte a sul do Brasil tem-se uma dificuldade imensa, não só de fazer o manuseio e a limpeza, mas de também restaurar películas. Porque além dessa dimensão de produção de documentação histórica, é também uma intervenção no presente. Porque é a disputa da narrativa histórica do presente. A utilização e o domínio técnico e estético da linguagem audiovisual, porque se a produção industrial, a produção da indústria cultural, do audiovisual, é impregnado da ideologia de dominação, fabricando um senso e um consenso comum, e é um instrumento de dominação. Hoje o capital não se reproduz sem a imagem do capital. Eu acho que é de fundamental importância a formação política revolucionária no audiovisual. Então eu acho muito, eu acho nas lutas sociais, né, e aqui no museu existe já há 10 anos, também de forma independente, autônoma, o museu cede o espaço e ele é apropriado, né, pelos seus verdadeiros donos, né, que é o público e em particular o povo que luta, que é a Mostra Luta. Bom, Mostra Luta é um projeto começado em 2008 por uma produtora aqui de Campinas chamada Camará, e a ideia era exibir filmes que na verdade são produzidos até pela própria Camará na época e que não tinham local de exibição. Os filmes eram feitos e não tinham onde ser exibidos, não eram exibidos. Isso acontece com muitos filmes, como a gente sabe, né? Então, a primeira Mostra Luta foi em dezembro de 2008, com esse intuito de mostrar filmes de várias pessoas, de várias produtoras aqui de Campinas que não tinham onde exibir os filmes, e aí pintou esse projeto dentro do MIS, com essas, especialmente com a Camará e com esses grupos que ela chamou, que ela convidou, que ela fez parceria. E aí a primeira mostra foi isso, eu vim para a primeira mostra, eu também já produzia nessa época.
mas na continuidade nós percebemos que haveria outras formas de luta, outras linguagens de luta, não só a do audiovisual. E aí a gente começou a pensar nisso, claro, vamos ampliar, vamos trazer outras formas, outras linguagens de expressão super importantes. E a segunda que veio foi a fotografia, depois a gente foi abrindo, foi para quadrinhos, foi para teatro, foi para música. Meu nome é Danilo. Eu sou servidor público aqui do Museu da Imagem e do Som, sou responsável pelo acervo fotográfico, mas eu participo da militância dos movimentos sociais também na comunicação, enfim, em outras frentes, e ajudei na construção da nossa luta. A gente tem no movimento social em Campinas, no Brasil, de uma forma geral, adotou a comunicação, tem adotado a comunicação e a produção cultural como uma das suas matrizes de luta, né? Então a gente tem o medialivrismo, enfim, e outros tipos de produção que começam a ganhar um papel mais importante nessa produção, nessa luta, né, do movimento social. A mostra luta, se a gente pegar a linha histórica dela, isso se dá de forma bem evidente, né? As construções começam ali com exibições de filmes, algumas fotografias, o teatro vai sendo incorporado e coisas que vinham de produções independentes, e isso vai ganhando corpo. Hoje, alguns grupos produzem para o Mostra Luta, né? Alguns grupos viram referência, produzem e vêm buscar na mostra uma referência da produção cultural, da produção desses movimentos nessa perspectiva de comunicação, principalmente, né? Então, como eu te falei, isso é um problema que se apresenta e que a gente tem que enfrentar. Não negar e não fugir dele. Muito pelo contrário, a gente sempre quer tocar nesses assuntos de alguma forma, que são mais críticos e mais complicados, assim, né? São retrocessos, são coisas completamente absurdas que estão acontecendo e a gente tem que botar o dedo na ferida, né? Assim, a gente tenta fazer isso. A gente faz do jeito que a gente pode, né? A gente não tem essa pretensão de querer dizer que a gente faz coisas maravilhosas. A gente fica muitas vezes muito a desejar, mas a gente sempre tenta fazer alguma coisa nesse sentido. E isso está relacionado a uma discussão teórica sobre o cinema, sobre linguagem audiovisual de uma certa época, né? Remete a um debate sobre aquela época. Não tem como discutir o cinema novo ou discutir a novela vaga sem discutir as lutas políticas e as produções teóricas, o amplo debate intelectual dos anos 60. Né? A coisa vai surgindo e a gente vai topando. Quanto mais ela for revolucionária, quanto mais ela for para abrir essas visões e essas práticas, tanto na área artística quanto política quanto social, para nós são sempre muito mais importantes, com certeza, né? De viver aí, incomoda. Mas o que se sentem incomodados, porque a gente vai fazer a luta assim, vai disputar mentes e corações o tempo todo, e vai ser através do trabalho, do mundo do trabalho, vai ser através do mundo do tempo livre, vai ser através do mundo da cultura, vai ser através do mundo da comunicação. Aonde tiver frente de disputa, a gente vai disputar isso. Então, que se declarem os seus pontos de vista e vamos fazer um debate político disso enquanto cabe o debate político. Não tenho muita dúvida disso. Quando se exibe o filme, se faz uma discussão sobre ele, o filme deixa de ser um produto, uma mercadoria consumida e se torna um fato cultural e mediador para o encontro entre as pessoas. Então esse que é um aspecto importante do Museu da Imagem do Som de Campinas. Uma coisa que você queria ser perguntado, que você não foi? A bujana. Última pergunta é assim, ó, o que é a vida? Essa é a única pergunta fácil. Vamos dar um abraço agora. Um abraço com a última.